Capítulo 1. O Egito Antigo e a busca pela imortalidade. Imagine uma civilização há mais de 4.500 anos, onde a crença na vida após a morte era tão poderosa que guiava quase todos os aspectos da vida e da cultura. Para os antigos egípcios, a morte não era o fim, mas uma etapa em direção à eternidade. Eles acreditavam que cada pessoa possuía uma alma ou ka, uma essência vital que sobreviveria à morte se o corpo fosse bem preservado e as devidas preparações fossem feitas. Esse desejo de alcançar a eternidade e transcender a vida mortal é o que motivou os faraós, governantes tidos como divinos, a buscar meios de garantir sua existência para sempre. Para assegurar que o Ka sobrevivesse e pudesse usufruir de uma vida eterna, os egípcios criaram túmulos cuidadosamente planejados e desenvolvidos, onde o corpo e o espírito pudessem residir em paz. Essas moradas da eternidade começaram como pequenas estruturas de pedra chamadas mastabas, que serviam de túmulos para os primeiros reis e nobres. Mas, à medida que a crença na imortalidade se enraizou, os túmulos foram se tornando mais complexos, maiores e grandiosos. Essa transformação culminou no desenvolvimento das pirâmides, que passaram a ser vistas como portais para o além, lugares sagrados onde o Ka poderia residir e garantir que o faraó alcançasse a vida eterna. A ideia era que a construção de um túmulo digno, preparado com as oferendas e riquezas necessárias, asseguraria que o faraó vivesse para sempre entre os deuses e governasse do além. E não se tratava apenas de luxo e poder. A crença era de que, se o faraó estivesse seguro no outro mundo, ele também protegeria o Egito, trazendo prosperidade ao seu povo. Curiosidade sobre o Ka e o Ba. Para os egípcios, o espírito humano era dividido em três partes principais: o corpo, o Ka e o Ba. O Ka representava a força vital, enquanto o Ba era a personalidade única de cada indivíduo. Após a morte, o Ba precisava encontrar e se reunir com o Ka diariamente no túmulo para manter a existência eterna. Por isso, preservar o corpo era crucial. Esse conceito levou à prática da mumificação, que não era apenas um procedimento ritualístico, mas uma ciência em si, cuidadosamente desenvolvida e executada por sacerdotes especializados. A mumificação, que durava em média 70 dias, começava com a purificação do corpo. Órgãos como o estômago, intestinos e pulmões eram removidos e armazenados em vasos chamados canopos, cada um protegido por um deus específico. O coração, porém, permanecia no corpo, pois se acreditava que ele seria pesado na vida após a morte pelo deus Osíris, o senhor do além, em um julgamento que decidiria o destino eterno da alma. Após o processo de desidratação do corpo com nátron, uma espécie de sal natural, o corpo era cuidadosamente envolvido em várias camadas de linho. Amuletos e joias eram colocados entre as camadas para proteção espiritual. Lenda do julgamento de Osíris. Segundo a mitologia egípcia, quando alguém morria, sua alma era levada para o Salão das Duas Verdades, onde passava pelo julgamento de Osíris. Neste julgamento, o coração do falecido era colocado em uma balança e pesava contra a pena de Maat, a deusa da verdade e da justiça. Se o coração fosse mais leve que a pena, a alma era considerada pura e podia entrar no campo de juncos, uma espécie de paraíso egípcio onde a alma viveria eternamente em paz. No entanto, se o coração fosse pesado e cheio de pecados, ele seria devorado por Amit, uma criatura metade leão, metade hipopótamo e metade crocodilo, levando a alma à destruição total. Para garantir que seu coração estivesse leve, os faraós se empenhavam em governar com justiça e seguir os princípios de Maat durante a vida. Eles também mandavam gravar fórmulas de proteção e feitiços mágicos nos túmulos, especialmente em um tipo de escritura sagrada conhecida como Textos das Pirâmides. Essas inscrições, que podem ser vistas nas paredes internas das pirâmides mais antigas, serviam como guias e instruções para o faraó atravessar com sucesso o submundo e alcançar a vida eterna. A busca pela eternidade também se manifestava na forma das pirâmides. A forma triangular era símbolo do sol nascente e do renascimento, já que os egípcios acreditavam que a alma do faraó ascenderia aos céus para se unir ao deus Ra, o deus Sol, e renascer a cada manhã com o sol. As pirâmides, então, eram mais do que monumentos. Eram uma representação física da ascensão espiritual, um caminho direto para a vida eterna. Curiosidade sobre a riqueza das tumbas. Para garantir uma vida plena no além, os túmulos dos faraós eram decorados com riquezas inimagináveis. Vasos, móveis de ouro, estátuas, joias e até alimentos eram colocados ao lado do corpo mumificado. Acreditava-se que esses itens forneceriam tudo o que o faraó precisaria em sua nova vida. Porém, essa riqueza também atraía a cobiça. Há relatos de que, mesmo na época dos antigos egípcios, alguns túmulos eram violados por ladrões em busca de tesouros.
Isso levou ao desenvolvimento de câmaras e passagens secretas nas pirâmides, um esforço para despistar e impedir invasões. Conclusão do capítulo 1. O Egito Antigo e a busca pela imortalidade nos fornecem um vislumbre fascinante sobre como essa civilização enigmática encarava a vida e a morte. Acreditavam que, ao garantir uma boa vida no além para seus faraós, também asseguravam prosperidade e proteção ao seu povo. Esse desejo de eternidade e a preocupação em criar um legado imortal se refletiram na construção das pirâmides, verdadeiras pontes entre o mundo terreno e o espiritual. Capítulo 2. Imhotep e a Primeira Pirâmide, a obra visionária de Saqqara. Antes das imponentes pirâmides de Gizé, outra estrutura monumental revolucionou a arquitetura do Egito Antigo. Sob o reinado do faraó Djoser, surgiu a ideia de construir algo completamente novo, uma tumba que não fosse apenas um túmulo, mas um marco de poder e espiritualidade. Para essa empreitada, Djoser confiou sua visão a Imhotep, um arquiteto, médico, sacerdote e conselheiro que ganharia fama como um dos maiores visionários da história do Egito. Imhotep idealizou a pirâmide escalonada de Saqqara, que seria a primeira construção em pedra de grande escala no mundo. Até então, os túmulos dos nobres e faraós eram mastabas, estruturas retangulares feitas de tijolos de barro. Imhotep, no entanto, concebeu uma série de mastabas empilhadas, formando uma pirâmide em degraus, como uma escada simbólica para o faraó ascender aos céus e se unir aos deuses. Curiosidade histórica. A pirâmide de Saqqara foi construída em 6 níveis e alcançou cerca de 60 metros de altura, algo absolutamente extraordinário para a época. Imhotep usou blocos de pedra em vez de tijolos, uma inovação que transformou a maneira de construir. Além disso, ele criou uma extensa necrópole ao redor da pirâmide, composta de templos, pátios e passagens, onde rituais e oferendas seriam feitos em honra ao faraó, reforçando a ideia de que o túmulo era um espaço sagrado e ativo. Imhotep era um homem notável. Não apenas arquiteto, mas também considerado o pai da medicina egípcia, ele foi autor de tratados médicos que tratavam doenças, realizavam curas e detalhavam procedimentos cirúrgicos básicos. Seus conhecimentos eram tão avançados que, muito tempo depois de sua morte, ele foi divinizado, tornando-se o deus da medicina e da sabedoria. Lenda de Imhotep. Segundo a lenda, Imhotep tinha uma inteligência fora do comum, e alguns egípcios acreditavam que ele fora agraciado pelos próprios deuses. Sua habilidade em curar e projetar construções era considerada sobrenatural, e ele era visto como um homem capaz de manipular as forças divinas. Essa lenda cresceu tanto que, milênios depois, o nome de Imhotep ainda era reverenciado, e ele era cultuado em templos como patrono dos médicos e dos escribas. A pirâmide escalonada de Saqqara não era apenas uma tumba, mas o centro de uma vasta rede de rituais e crenças. Ao redor dela, havia um complexo de templos, onde sacerdotes realizavam cerimônias e ofereciam tributos para garantir a proteção e o bem-estar do faraó na vida após a morte. Esse complexo era cercado por um muro imponente, que delimitava a área sagrada e impedia que qualquer um entrasse sem a devida preparação espiritual. Curiosidade arqueológica. O complexo de Saqqara é um dos sítios mais ricos em relíquias e inscrições antigas. Nos muros da pirâmide e nas paredes dos templos, foram encontrados hieróglifos e representações detalhadas de rituais que visavam proteger o faraó e garantir sua passagem para o outro mundo. Essas inscrições são algumas das mais antigas e detalhadas da história egípcia e fornecem uma visão detalhada das práticas espirituais e religiosas da época. A pirâmide de Saqqara influenciou a arquitetura de túmulos e monumentos nas dinastias posteriores, sendo um marco fundamental que levou ao desenvolvimento das grandes pirâmides de Gizé. A inovação de Imhotep inspirou futuros faraós a superarem a si mesmos em suas construções, pois cada rei queria garantir que sua própria passagem para a eternidade fosse digna de seu poder terreno. Teoria fascinante sobre Imhotep. Alguns teóricos acreditam que o conhecimento de Imhotep em arquitetura e medicina não poderia ter sido meramente inspirado. Eles especulam que ele teria acessado um conhecimento ancestral ou sobrenatural, o que explicaria sua habilidade em criar algo tão avançado para sua época. Embora essas teorias não tenham base comprovada, elas alimentam o fascínio em torno de sua figura e fazem de Imhotep um personagem quase mítico na história egípcia. Conclusão do capítulo 2. A pirâmide de Saqqara e a genialidade de Imhotep estabeleceram os alicerces para o que seria o auge da arquitetura egípcia. Mais do que uma construção, Saqqara foi a primeira expressão monumental do desejo de eternidade que guiou a civilização egípcia por milênios. Capítulo 3. Quéops e a Grande Pirâmide, o desafio monumental. O próximo grande salto na construção das pirâmides aconteceu sob o reinado de Quéops, também conhecido como Xufu, o faraó que ordenou a construção da maior pirâmide do Egito. Localizada em Gizé,
A Grande Pirâmide é a mais antiga das 7 maravilhas do mundo antigo e a única que ainda existe. Essa estrutura monumental é o ápice de uma era de avanços arquitetônicos, engenhosidade e profundo simbolismo espiritual. Kelps queria algo que superasse tudo o que já havia sido feito. Ele sonhava com um monumento que fosse eterno, um verdadeiro templo para sua alma e para sua passagem ao além. A Grande Pirâmide levou cerca de 20 anos para ser concluída, utilizando uma força de trabalho que, segundo estimativas, variava entre 20 mil e 30 mil homens. Cada um dos 2,3 milhões de blocos de pedra que compõem a pirâmide pesa entre 2,5 e 80 toneladas, e a precisão com que esses blocos foram cortados, transportados e encaixados desafia a lógica moderna. Erguida a uma altura original de 146 metros, a Grande Pirâmide foi a estrutura mais alta do mundo por mais de 3.800 anos, até ser superada pela Catedral de Lincoln, na Inglaterra, no século XIV. Curiosidade estrutural. A base da Grande Pirâmide cobre uma área de aproximadamente 53 mil metros quadrados, e cada lado da base é alinhado com um ponto cardeal, com um desvio de menos de 0,05 graus. Esse nível de precisão é tão notável que muitos especialistas ainda questionam como os egípcios antigos conseguiam alinhar estruturas com tamanha exatidão, sem o uso de tecnologias modernas. Para construir uma estrutura dessa magnitude, os egípcios empregaram técnicas engenhosas e recursos naturais que tinham à disposição. A teoria mais aceita é que utilizaram rampas de areia e tijolos para mover os blocos, mas há debate sobre como essas rampas foram organizadas. Alguns acreditam que rampas espirais foram construídas ao redor da pirâmide, enquanto outros defendem que rampas retas foram utilizadas e desmontadas gradualmente. Teoria das rampas e da alavancagem. Para mover blocos tão pesados, os trabalhadores egípcios usavam trenós e alavancas rudimentares. Recentemente, arqueólogos encontraram evidências de que eles molhavam a areia para reduzir o atrito, tornando mais fácil deslizar os blocos até os pontos de construção. Isso demonstra um entendimento intuitivo da física e um domínio prático de técnicas que ainda nos impressionam. No interior da Grande Pirâmide, existem 3 câmaras principais: a Câmara do Rei, a Câmara da Rainha e uma câmara subterrânea, além de corredores e passagens complexas. A Câmara do Rei, onde se acredita que o sarcófago de Kelps estava localizado, é uma maravilha por si só. A estrutura interna da câmara, feita de blocos de granito transportados de Assuã, a mais de 800 quilômetros de distância, demonstra o comprometimento com a grandeza e a longevidade. Curiosidades sobre o granito da Câmara do Rei. Os blocos de granito usados na Câmara do Rei pesam até 80 toneladas cada. Transportá-los desde Assuã até Gizé exigiu uma logística impressionante para a época. Acredita-se que foram trazidos pelo rio Nilo em embarcações e depois puxados em rampas e trenós, demonstrando a importância que era dada à escolha e à qualidade dos materiais. Teoria sobre o propósito da Grande Pirâmide. A função da Grande Pirâmide ainda gera debates. Embora seja amplamente aceita como um túmulo, não foram encontrados restos mortais de Kelps nela. Alguns estudiosos acreditam que a pirâmide servia também como um centro espiritual ou até mesmo um observatório astronômico. A posição das pirâmides de Gizé em relação às estrelas, em especial a constelação de Órion, sugere uma ligação simbólica com o deus Osíris e com a vida após a morte. Teoria alternativa. Algumas teorias, mais especulativas, sugerem que a pirâmide poderia ser uma espécie de bateria energética. Pesquisadores que exploraram a pirâmide notaram que ela possui câmaras vazias e passagens que, teoricamente, poderiam criar uma ressonância de energia. Embora essa teoria não tenha respaldo científico, ela levanta a possibilidade de que a estrutura possa ter tido um propósito adicional além de servir como túmulo. Lenda do destino dos trabalhadores. Segundo algumas histórias antigas, os trabalhadores que ajudaram a construir a pirâmide acreditavam que sua dedicação lhes garantiria um lugar especial na eternidade. Eles consideravam a obra como um caminho para que eles também fossem abençoados pelos deuses e pelo próprio faraó. Essa crença na redenção espiritual pelo trabalho foi tão forte que, ao lado da pirâmide, foram encontradas tumbas de trabalhadores que, após a morte, tiveram a honra de serem sepultados próximos ao rei que ajudaram a honrar. Conclusão do capítulo 3. A construção da Grande Pirâmide de Kelps representa um dos maiores feitos arquitetônicos da humanidade. Erguida com precisão, engenhosidade e dedicação, a pirâmide não é apenas um monumento funerário, mas um enigma duradouro que continua a fascinar e inspirar estudiosos e visitantes ao longo dos séculos. Kelps e seus construtores deixaram um legado que sobrevive como um símbolo de poder, misticismo e capacidade humana. Capítulo 4. Os trabalhadores do faraó, heróis anônimos e a verdade por trás da construção. Por séculos,
As pirâmides foram envoltas no mito de que teriam sido construídas por escravos, obrigados a trabalhar sob o sol escaldante do deserto, forçados pela autoridade dos faraós. No entanto, escavações arqueológicas recentes revelaram uma verdade muito diferente e surpreendente. Essas gigantescas estruturas foram construídas por trabalhadores livres, cidadãos que dedicaram sua vida a essa tarefa grandiosa e, ao fazê-lo, ganharam seu próprio lugar na história do Egito Antigo. Esses trabalhadores viviam em vilarejos construídos especialmente para eles, próximos ao local das pirâmides, onde recebiam alimento, abrigo e cuidados médicos. Os arqueólogos encontraram ossos de trabalhadores com sinais de fraturas que haviam sido cuidadosamente tratadas, indicando que eles eram valorizados e que o esforço físico que desempenhavam era reconhecido e recompensado. Ao contrário do que muitos imaginam, esses homens e mulheres eram respeitados, e seu trabalho era visto como sagrado. Curiosidade sobre os vilarejos de trabalhadores. As escavações perto de Gizé revelaram grandes complexos residenciais com padarias, cervejarias e até hospitais improvisados para atender às necessidades dos trabalhadores. Esses achados mostram que os trabalhadores viviam em boas condições, recebiam alimentos e eram cuidados de forma a garantir sua saúde para continuarem o trabalho. A dedicação desses trabalhadores ia muito além do mero trabalho braçal. Eles viam sua tarefa como uma missão espiritual. A construção das pirâmides era uma forma de honrar o faraó, que eles acreditavam ser um deus vivo, o intermediário entre o mundo dos homens e o dos deuses. Muitos desses trabalhadores, provavelmente agricultores, vinham de vilas distantes e se voluntariavam para trabalhar nas pirâmides durante períodos de seca, quando o Nilo baixava e a agricultura ficava temporariamente suspensa. Para eles, erguer o túmulo do faraó não era apenas um emprego, mas uma oportunidade de garantir a proteção e bênção divina para si e suas famílias. Lenda dos Amigos de Kelps. Os trabalhadores de cada grupo tinham nomes e eram organizados em equipes. Inscrições encontradas em pedras da Grande Pirâmide mencionam grupos como os Amigos de Kelps ou os Bebedores de Cerveja de Kelps. Esses nomes reforçam a ideia de que havia um forte espírito de equipe e orgulho entre eles, e que os trabalhadores viam seu papel na construção como uma tarefa coletiva, até competitiva, buscando sempre fazer o melhor para que sua equipe se destacasse. Além do orgulho, havia uma dimensão espiritual para esses trabalhadores. Muitos acreditavam que, ao ajudar o faraó a entrar no além, eles próprios garantiriam um lugar ao seu lado na eternidade. Esse senso de transcendência deu origem a rituais e orações. Antes de colocarem as pedras finais da pirâmide, os trabalhadores entoavam cânticos de proteção, desejando que o espírito do faraó encontrasse a paz e que sua obra fosse eternamente preservada. Essas orações e cânticos são o reflexo da devoção e do respeito que os trabalhadores nutriam pelo faraó e por seu destino no mundo espiritual. Curiosidades sobre o alimento e a cerveja dos trabalhadores. Os trabalhadores das pirâmides recebiam alimentos que incluíam pão, carne, legumes, claro, muita cerveja. Naquela época, a cerveja era uma bebida nutritiva e segura, especialmente em comparação com a água, que poderia ser contaminada. Calcula-se que os trabalhadores bebiam vários litros de cerveja por dia, o que fornecia energia e mantinha a hidratação em meio ao trabalho árduo. Teorias sobre o trabalho voluntário e a organização social. Alguns estudiosos sugerem que a construção das pirâmides pode ter sido uma maneira de unir o povo egípcio em um projeto comum, reforçando a lealdade ao faraó e criando uma identidade nacional. Esse trabalho voluntário, com o envolvimento de diferentes vilarejos, criava um senso de pertencimento e ajudava a fortalecer a conexão entre o faraó e o povo. A pirâmide, portanto, era muito mais do que uma obra física. Era uma expressão da lealdade e da fé dos egípcios em sua liderança divina. A vida no vilarejo de trabalhadores. Cada grupo de trabalhadores era liderado por um chefe que coordenava suas atividades e lidava com a logística. Havia um cronograma rigoroso de trabalho, mas também havia tempo para descanso e socialização. Durante as noites, os trabalhadores se reuniam em torno de fogueiras, onde contavam histórias e rezavam pela proteção do faraó e de sua própria jornada no além. Essas pequenas celebrações noturnas são descritas por alguns arqueólogos como momentos de união e renovação de forças, em que os trabalhadores se sentiam parte de algo muito maior do que eles próprios. Conclusão do capítulo 4. A construção das pirâmides não foi um esforço imposto a escravos, mas sim uma tarefa sagrada realizada por heróis anônimos, pessoas comuns que se viam como agentes de um propósito divino. Esses trabalhadores, que muitos pensam serem simples operários, desempenharam um papel essencial na criação de um dos maiores legados da história humana. Ao dedicarem suas vidas a essa obra, eles se tornaram parte da eternidade que ajudaram a construir. Capítulo 5. As técnicas e mistérios de engenharia das pirâmides.
Ao admirarmos as pirâmides de Gizé hoje, é difícil imaginar que uma civilização sem guindastes, máquinas modernas ou cálculos precisos pudesse criar algo tão colossal e duradouro. A construção das pirâmides envolveu um nível de engenhosidade e organização que até hoje desafia cientistas e arqueólogos. Como os egípcios conseguiram cortar, transportar e posicionar blocos de pedra com tanto rigor e precisão? Essas perguntas abriram caminho para inúmeras teorias e fascinantes descobertas arqueológicas. As pirâmides são compostas por blocos de pedra calcária, granito e outras pedras pesadas, que foram cortados e talhados com precisão, usando ferramentas de cobre e martelos de pedra. O corte desses blocos, alguns com até 80 toneladas, foi um desafio em si, e a extração exigiu o trabalho de artesãos especializados, que passavam dias, às vezes semanas, preparando um único bloco. Ainda mais surpreendente é o transporte dessas pedras, algumas delas trazidas de pedreiras a mais de 800 quilômetros de distância, como o granito das câmaras do rei e da rainha. Curiosidade sobre o transporte dos blocos. A pedra de granito usada na Câmara do Rei da Grande Pirâmide, por exemplo, foi retirada de Assuã, localizada a centenas de quilômetros ao sul de Gizé. Para transportar esses blocos pesados, os egípcios usavam embarcações no rio Nilo, em um processo longo e complexo. Eles navegavam até Gizé, onde os blocos eram descarregados e transportados por trenós até o local da construção. Esse trajeto exigia uma coordenação logística impressionante e uma capacidade de planejamento avançada para a época. Para mover os blocos no terreno arenoso, os egípcios usavam trenós de madeira e uma técnica engenhosa. Eles molhavam a areia à frente do trenó para reduzir o atrito, permitindo que as pedras deslizassem com mais facilidade. Recentemente, arqueólogos encontraram registros mostrando que, ao molhar a areia, os egípcios conseguiam mover blocos pesados com metade do esforço necessário em areia seca. Essa descoberta demonstra o conhecimento intuitivo que eles tinham dos princípios físicos, mesmo sem estudos formais. Teoria das rampas de construção. Uma das teorias mais aceitas sobre a construção das pirâmides envolve o uso de rampas. Mas, como essas rampas eram organizadas? Existem diferentes hipóteses. Algumas sugerem que os egípcios usavam rampas retas que subiam em um ângulo inclinado, enquanto outras acreditam que rampas espirais envolviam a pirâmide. Rampas internas também são uma possibilidade. Cada uma dessas teorias tem pontos fortes e limitações, mas a ideia de que uma série de rampas permitia o transporte dos blocos em diferentes estágios é amplamente aceita. As rampas de construção, no entanto, teriam exigido ajustes contínuos conforme a altura da pirâmide aumentava. Por isso, os trabalhadores tinham que desmontar e reconstruir as rampas regularmente, aumentando o nível de organização e habilidade necessária para completar o projeto. Estima-se que, à medida que a construção avançava, cada bloco podia levar de 2 a 3 semanas para ser posicionado corretamente. Curiosidade sobre a precisão dos ângulos. A precisão com que as pirâmides foram alinhadas aos pontos cardeais é impressionante. A Grande Pirâmide, por exemplo, tem uma margem de erro de menos de 0,05 graus em relação ao norte verdadeiro. Isso levanta a pergunta: como os egípcios conseguiram alcançar tal alinhamento? Alguns estudiosos acreditam que eles usaram a posição das estrelas, em especial a estrela polar e constelações como Órion, para guiar o alinhamento. Ao observar essas estrelas em diferentes épocas do ano, os egípcios conseguiam ajustar as fundações da pirâmide com precisão surpreendente. Teoria do alinhamento estelar. A relação das pirâmides com as estrelas é um dos temas mais intrigantes da arqueologia egípcia. Algumas teorias sugerem que a orientação das pirâmides foi inspirada nas estrelas da constelação de Órion, que representava o deus Osíris, símbolo de renascimento e da vida após a morte. Acredita-se que os egípcios viam a pirâmide como um portal para a eternidade, e o alinhamento com as estrelas ajudaria o faraó a se unir ao cosmos. Mitos e teorias alternativas sobre a construção das pirâmides. Ao longo dos anos, várias teorias inusitadas surgiram para tentar explicar a construção das pirâmides. Uma dessas teorias propõe que os egípcios conheciam uma substância química que amolecia as pedras, permitindo que fossem moldadas e encaixadas com precisão. Embora essa teoria não tenha evidências científicas concretas, ela desperta curiosidade e inspira muitos a questionarem até onde ia o conhecimento egípcio. Outras teorias mais recentes sugerem que as pedras calcárias foram feitas como uma espécie de cimento primitivo, usando uma mistura de minerais e água para formar blocos moldáveis que depois endureciam ao sol. Essa hipótese, conhecida como teoria do cimento, divide os arqueólogos e historiadores. Embora não seja amplamente aceita, ela levanta a possibilidade de que os egípcios tivessem um entendimento avançado de materiais. Curiosidade sobre o controle da qualidade. Cada bloco de pedra foi posicionado com uma precisão tal que, mesmo hoje,
é difícil passar uma lâmina entre alguns blocos da Grande Pirâmide. Acredita-se que os egípcios tinham supervisores especializados, que inspecionavam a colocação de cada pedra, garantindo que estivessem perfeitamente alinhadas. Essa obsessão com a precisão demonstra o quanto eles valorizavam o projeto e acreditavam que a perfeição era essencial para garantir a eternidade do faraó. Conclusão do capítulo 5. A construção das pirâmides permanece um dos maiores feitos de engenharia da história humana. Com técnicas inovadoras, uso estratégico dos recursos naturais e um entendimento intuitivo de física e geometria, os egípcios ergueram estruturas que resistiram ao tempo e inspiraram gerações. Mesmo sem ferramentas modernas, eles mostraram uma capacidade notável de organização, planejamento e precisão, criando monumentos que continuam a fascinar e a desafiar nossa compreensão. Capítulo 6. Alinhamento com as estrelas e conexão espiritual, as pirâmides como portais para o além. As pirâmides não são apenas monumentos de pedra. Para os antigos egípcios, elas eram portais sagrados que permitiam a passagem do faraó para a vida eterna. A crença na vida após a morte, profundamente enraizada na cultura egípcia, influenciou cada detalhe da construção das pirâmides. Desde o alinhamento com as estrelas até a simbologia de cada elemento, as pirâmides foram projetadas para conectar o faraó com o mundo dos deuses, garantindo que ele pudesse governar ao lado deles no além. Os antigos egípcios acreditavam que, ao morrer, o faraó se uniria ao deus Osíris, o deus do renascimento e do submundo. Para facilitar essa transição, as pirâmides foram orientadas de forma a se alinhar com constelações específicas, principalmente Órion e Sírius. Essas constelações tinham um significado espiritual poderoso. Órion representava Osíris, enquanto Sírius era associada a Ísis, deusa da fertilidade e esposa de Osíris. Essa associação cósmica permitia que o faraó, ao morrer, pudesse ascender ao céu e se unir a essas divindades. Curiosidade sobre o alinhamento com Órion. As 3 pirâmides de Gizé foram construídas de modo a refletir o posicionamento das 3 estrelas do cinturão de Órion. Esse alinhamento foi tão preciso que, mesmo milhares de anos depois, a disposição das pirâmides ainda se assemelha à constelação de Órion. A crença era de que, ao se alinhar com essas estrelas, o faraó garantiria sua ascensão ao cosmos e o renascimento no além. Teoria das câmaras e passagens espirituais. A arquitetura interna das pirâmides também reflete essa preocupação com a vida após a morte. As passagens e câmaras foram projetadas de maneira a simbolizar a jornada do faraó através do submundo até alcançar o céu. A Grande Pirâmide, por exemplo, possui um complexo sistema de passagens que levam à Câmara do Rei, um espaço sagrado onde o corpo do faraó seria colocado para sua jornada eterna. Algumas passagens foram alinhadas com a posição das estrelas, indicando que os egípcios viam esses túneis como caminhos que conectavam o túmulo com o cosmos. Curiosidade sobre as passagens celestes. Estudos mostram que algumas passagens da pirâmide apontam diretamente para as estrelas de Órion e Sírius. Essa orientação reforça a ideia de que as passagens foram projetadas para funcionar como janelas celestiais, permitindo que o espírito do faraó ascendesse para as estrelas ao lado de Osíris. A pirâmide, então, funcionava não apenas como túmulo, mas como um verdadeiro mapa espiritual para o pós-vida. Para os egípcios, o faraó não era apenas um rei, mas um ser divino, o intermediário entre o mundo dos homens e o dos deuses. Eles acreditavam que, ao construir uma pirâmide perfeita, estavam contribuindo para a ascensão do faraó e assegurando que ele continuaria a proteger o Egito mesmo após sua morte. O alinhamento da pirâmide, sua simetria e cada detalhe arquitetônico eram vistos como uma garantia de que o faraó alcançaria o além e guiaria o seu povo em espírito. Lenda espiritual do equinócio. Uma lenda conta que, durante o equinócio, o espírito do faraó ascende em direção às estrelas de Órion e se une aos deuses. Neste dia, a pirâmide é iluminada de maneira especial pelos primeiros raios do sol, como se o próprio monumento emanasse luz. Essa crença na luz da ascensão fez com que o equinócio fosse um evento celebrado, e muitos acreditavam que esse era o momento de maior conexão entre o mundo terreno e o espiritual. Além da estrutura em si, os egípcios usavam uma rica simbologia nas inscrições e decoração das câmaras funerárias, que ajudavam a guiar o faraó em sua jornada. Nos textos das pirâmides, escritos em hieróglifos nas paredes das câmaras, eram registrados encantamentos, orações e instruções para o faraó atravessar o submundo com sucesso e garantir a vida eterna. Esses textos são considerados as escrituras mais antigas sobre a vida após a morte, e fornecem um vislumbre do que os egípcios acreditavam ser o destino do faraó e as etapas que ele precisaria enfrentar. Curiosidade sobre os textos das pirâmides. Os textos das pirâmides são uma coleção de encantamentos e instruções para guiar o faraó pelo submundo. Eles detalham as provações que o faraó encontraria,
como enfrentar serpentes e outras criaturas míticas, e instruções para obter a ajuda dos deuses. Esses textos não eram escritos para qualquer um, eram reservados exclusivamente para o faraó, reforçando a ideia de que o túmulo dele era sagrado e que sua jornada era única. Teoria espiritual. Alguns estudiosos modernos acreditam que a arquitetura das pirâmides era uma tentativa de imitar o cosmos e de criar um ambiente que facilitasse a elevação espiritual. De acordo com essa teoria, as pirâmides funcionariam como uma espécie de máquina espiritual, onde a energia e a forma arquitetônica ajudariam o espírito do faraó a se libertar do mundo material e se unir aos deuses. Essa teoria, embora especulativa, reforça o mistério sobre o verdadeiro propósito das pirâmides. Conclusão do capítulo 6. As pirâmides foram construídas com um propósito que ia além do físico. Elas eram vistas como pontes entre o mundo humano e o divino, monumentos que não apenas guardavam os corpos dos faraós, mas também protegiam e guiavam suas almas na jornada para a eternidade. Cada pedra, cada ângulo e cada detalhe eram pensados para criar um portal espiritual, simbolizando a ligação do faraó com os deuses e a esperança de que ele continuaria a proteger seu povo do além. Capítulo 7. As câmaras ocultas e descobertas de passagens secretas nas pirâmides. Desde que as pirâmides de Gizé foram construídas, elas têm sido cercadas por rumores de câmaras ocultas e passagens misteriosas. Para os antigos egípcios, o túmulo do faraó era sagrado e deveria ser preservado de profanações. Por essa razão, as pirâmides foram projetadas com passagens secretas, câmaras escondidas e até mecanismos de segurança, todos criados com o intuito de proteger o corpo e os pertences do faraó. A ideia de que esses túmulos abrigariam tesouros incalculáveis alimentou o fascínio de exploradores ao longo dos séculos. A Grande Pirâmide de Quéops, em particular, é conhecida por sua complexa rede de passagens e câmaras internas. O sistema de câmaras principais inclui a Câmara do Rei, a Câmara da Rainha e uma câmara subterrânea inacabada, além dos corredores que conectam esses espaços. Mas o que intriga os pesquisadores é a existência de outras passagens e câmaras menores, algumas ainda inacessíveis. Muitos acreditam que essas câmaras ocultas poderiam conter objetos sagrados, documentos e até informações sobre os métodos de construção da pirâmide, que até hoje são um enigma. Curiosidades sobre as passagens ocultas. Recentemente, cientistas utilizaram a tecnologia de demografia, uma técnica que usa partículas subatômicas para detectar cavidades, para analisar a Grande Pirâmide. Em 2017, essa tecnologia revelou uma grande cavidade desconhecida, localizada acima da Grande Galeria, uma descoberta que reacendeu o interesse mundial sobre os mistérios da pirâmide. Essa câmara, que permanece inacessível, ainda não foi explorada, e seu propósito é um mistério que gera diversas especulações. Alguns pesquisadores acreditam que essa câmara vazia pode ser uma tentativa dos antigos egípcios de reduzir o peso das estruturas superiores da pirâmide e preservar a estabilidade da construção. Outros teorizam que essa cavidade poderia abrigar algum tipo de artefato ou relíquia importante, deixado pelo próprio faraó Quéops ou por sacerdotes encarregados de proteger seu legado. A Câmara do Rei e as câmaras de descarga. A estrutura interna da Câmara do Rei é uma das áreas mais fascinantes da Grande Pirâmide. Ela é construída com blocos de granito pesados, trazidos de Assuã, e está localizada no centro da pirâmide. Acima dela, existem câmaras conhecidas como câmaras de descarga que ajudam a aliviar a pressão das pedras superiores. Essas câmaras foram fechadas desde a construção da pirâmide e só foram redescobertas no século XIX. Sua existência demonstra o avançado conhecimento de engenharia dos antigos egípcios, que criaram mecanismos de suporte para proteger a câmara funerária principal. Curiosidade sobre o sarcófago da Câmara do Rei. Na Câmara do Rei, há um sarcófago de granito, aparentemente construído no local, pois é grande demais para ter sido inserido através das passagens. Esse sarcófago foi projetado para guardar o corpo de Quéops, mas, quando foi encontrado, estava vazio. Isso gerou várias teorias sobre o que teria acontecido com os restos do faraó e deu início ao mistério de um suposto saque antigo, ou ainda de uma remoção sagrada pelos próprios egípcios. Teoria das câmaras secretas como cofres espirituais. Alguns estudiosos acreditam que as câmaras ocultas da pirâmide poderiam ser cofres espirituais, onde itens rituais e textos sagrados eram guardados para ajudar o faraó em sua jornada para o além. Eles imaginam que essas câmaras contêm artefatos mágicos ou amuletos destinados a proteger o espírito do faraó e a reforçar seu poder no além. Essa teoria sugere que as câmaras foram lacradas propositalmente para impedir que qualquer um acessasse esses itens, preservando seu poder espiritual. A lenda da maldição dos profanadores. Há uma antiga lenda que fala de uma maldição destinada a proteger o repouso eterno dos faraós. Segundo essa crença,
Qualquer pessoa que invadisse ou perturbasse as câmaras sagradas sofreria uma série de infortúnios. Essa lenda da maldição tornou-se famosa principalmente após a descoberta da tumba de Tutancâmon, onde muitos dos exploradores relataram mortes misteriosas após a abertura do túmulo. Embora Tutancâmon não tenha sido sepultado em uma pirâmide, a ideia de uma maldição foi associada também às pirâmides e alimenta o fascínio por esses monumentos até hoje. Explorações modernas e tecnologia de robôs. Nos últimos anos, exploradores modernos utilizaram robôs para acessar áreas de difícil acesso dentro da Grande Pirâmide. Em 2002, um pequeno robô equipado com câmeras foi inserido em uma passagem estreita na Câmara da Rainha, onde encontrou uma porta de pedra com alças de cobre. Após perfurar a porta, o robô descobriu outra porta atrás, mas até hoje não se sabe o que está além dela. Essa passagem selada reforça o mistério sobre o que pode estar escondido nas profundezas da pirâmide. Teoria do Livro de Kelps. Uma teoria intrigante sugere que as pirâmides poderiam conter textos secretos ou documentos que explicariam os segredos do conhecimento egípcio, incluindo técnicas de construção e rituais de mumificação. Alguns teóricos acreditam que o próprio faraó teria ordenado a criação de um livro sagrado, o Livro de Kelps, contendo todos os segredos da construção das pirâmides. Embora essa teoria não tenha sido provada, ela fascina aqueles que acreditam que ainda há muito a ser descoberto nas câmaras escondidas. Conclusão do capítulo 7. As câmaras ocultas e passagens misteriosas das pirâmides são um lembrete de que ainda há muito a aprender sobre essas estruturas milenares. Com cada nova descoberta, surgem novas questões e teorias, revelando que os segredos das pirâmides ainda desafiam nossa compreensão. As passagens não são apenas corredores de pedra, são testemunhos de uma civilização que buscava proteger seu legado espiritual e físico. Esses túmulos monumentais, com seus mistérios ocultos, continuam a fascinar e a inspirar a busca pelo conhecimento sobre o Antigo Egito. Capítulo 8. Exploradores modernos e novas descobertas tecnológicas nas pirâmides. Desde o século XIX, as pirâmides de Gizé atraem exploradores, arqueólogos e cientistas de todo o mundo, ansiosos para desvendar seus segredos. Com o avanço da tecnologia, as técnicas de exploração das pirâmides evoluíram dramaticamente, permitindo descobertas impressionantes e levantando novas perguntas sobre essas construções milenares. De robôs a drones, de varreduras térmicas a partículas subatômicas, as ferramentas modernas abriram uma janela inédita para explorar as profundezas das pirâmides e nos aproximar de seus mistérios ainda não resolvidos. No início das expedições modernas, por volta do século XIX, arqueólogos como Howard Veazey e Flinders Petrie foram pioneiros na escavação das pirâmides, revelando novas passagens e câmaras e documentando detalhadamente o layout das estruturas. Petrie, por exemplo, foi um dos primeiros a fazer medições precisas da Grande Pirâmide, descobrindo que as pedras estavam alinhadas com extrema precisão. Esses primeiros exploradores desbravaram um território quase desconhecido, mas, sem tecnologia moderna, muitos segredos permaneciam inacessíveis. Curiosidade sobre as descobertas de Petrie. Flinders Petrie ficou tão fascinado com a precisão das pirâmides que passou anos medindo e estudando cada detalhe das construções. Ele descobriu que a base da Grande Pirâmide era quase perfeitamente quadrada, com uma diferença de apenas alguns centímetros entre os lados. Essas medições demonstraram o incrível nível de habilidade e precisão dos antigos egípcios, aumentando o fascínio sobre como eles teriam conseguido tal exatidão. Com o passar dos anos, tecnologias mais avançadas foram sendo aplicadas à arqueologia, permitindo um acesso mais profundo e seguro aos espaços internos das pirâmides. Nos anos 2000, robôs pequenos e equipados com câmeras e sensores começaram a ser usados para investigar passagens estreitas, como aquelas encontradas na Câmara da Rainha na Grande Pirâmide. Em uma dessas expedições, um robô revelou a existência de uma porta selada com alças de cobre, aumentando as especulações sobre o que poderia estar escondido atrás dela. Exploração com robôs e drones. A introdução de robôs na arqueologia permitiu que passagens e câmaras quase inacessíveis fossem finalmente exploradas. Um dos robôs mais notáveis foi o Djedi, nomeado em homenagem a um antigo mágico egípcio. Em 2011, Djedi conseguiu atravessar uma pequena passagem na Câmara da Rainha, onde encontrou uma porta de pedra selada. Após perfurar a porta, revelou uma segunda porta, ainda mais misteriosa. Essa descoberta indicava que os egípcios possuíam um nível de complexidade arquitetônica que ainda não compreendemos totalmente, pois essas passagens parecem ter sido projetadas para proteger algo de grande importância. Curiosidade sobre o projeto Scan Pyramids. Em 2015, o projeto Scan Pyramids foi lançado com o objetivo de mapear o interior das pirâmides usando tecnologias de ponta. Os cientistas usaram varreduras térmicas, radares de penetração no solo, o mais inovador, tomografia,
uma técnica que usa partículas subatômicas chamadas muons para detectar cavidades internas. Foi essa técnica que revelou a existência de uma cavidade maciça acima da Grande Galeria, na Grande Pirâmide, descoberta que continua a intrigar pesquisadores sobre seu propósito e conteúdo. Mografia e a descoberta da Grande Cavidade. A mografia detecta mudanças na densidade das pedras e permite que cientistas vejam espaços vazios sem precisar abrir as pirâmides. Em 2017, a aplicação da mografia na Grande Pirâmide revelou uma enorme cavidade acima da Grande Galeria, com mais de 30 metros de comprimento. Essa cavidade permanece inacessível e seu propósito ainda é um mistério. Alguns especialistas acreditam que ela poderia ser uma câmara secreta, talvez destinada a guardar relíquias sagradas ou, ainda, uma estrutura de alívio para reduzir a pressão das pedras superiores. Teorias sobre a Grande Cavidade. A descoberta dessa câmara desconhecida trouxe uma nova onda de teorias e especulações. Alguns estudiosos sugerem que essa cavidade poderia ser uma câmara de preparação, onde o corpo do faraó passaria por rituais finais antes de ser levado à câmara do rei. Outros acreditam que poderia ser uma câmara de segurança, usada para despistar invasores e manter os verdadeiros tesouros escondidos em outras partes da pirâmide. Ainda não se sabe ao certo, e a dificuldade de acesso torna a exploração extremamente desafiadora. Avanços na arqueologia com varreduras térmicas. Além da mografia, as varreduras térmicas também têm ajudado a encontrar câmaras e passagens ocultas nas pirâmides. Em 2016, uma análise térmica na Grande Pirâmide mostrou uma anomalia térmica incomum na base, o que indica a presença de uma passagem ou câmara oculta. Essa descoberta alimentou a ideia de que a pirâmide ainda possui áreas desconhecidas, escondidas sob camadas de pedra. Esse tipo de avanço nos permite mapear e planejar futuras escavações de maneira mais segura e menos invasiva, respeitando a integridade do monumento. Teoria da conexão energética. Algumas teorias alternativas surgiram com base nessas novas descobertas tecnológicas. Há quem acredite que a disposição das câmaras e passagens dentro da pirâmide poderia formar uma espécie de estrutura energética, que canalizaria energias cósmicas. Essa teoria é amplamente especulativa, mas sugere que as pirâmides poderiam ter servido a propósitos mais profundos do que simples tumbas, atuando como receptores ou transmissores de energia espiritual ou cósmica. Conclusão do capítulo 8. As tecnologias modernas de exploração continuam a revelar segredos que estavam enterrados há milênios, mostrando que as pirâmides ainda guardam mistérios indecifráveis. Desde o uso de robôs até a mografia, essas ferramentas abriram novas perspectivas sobre as pirâmides, transformando-as em verdadeiros laboratórios arqueológicos que combinam ciência e história. Cada nova descoberta reforça a ideia de que as pirâmides de Gizé são muito mais do que simples monumentos funerários. Elas são portais para uma civilização que deixou um legado enigmático e eterno. Capítulo 9. O legado das pirâmides e seu impacto no mundo moderno. As pirâmides do Egito, especialmente as de Gizé, são muito mais do que construções antigas. Elas são um legado imortal que continua a inspirar, desafiar e fascinar o mundo moderno. O impacto das pirâmides vai muito além do âmbito arqueológico. Sua influência se estende para a arquitetura, a espiritualidade, a ciência e a cultura popular. Mesmo passados mais de 4.500 anos desde sua construção, as pirâmides permanecem como um símbolo duradouro da genialidade humana e da busca pelo transcendente. O simbolismo das pirâmides como marcos de eternidade e poder é evidente. Elas foram construídas para resistir ao tempo e às forças naturais, e a durabilidade dessas estruturas, sem o uso de argamassa, é um testemunho do domínio técnico e da visão de seus construtores. Hoje, a pirâmide é um dos ícones mais reconhecidos no mundo e representa, para muitas culturas, um ideal de estabilidade, força e conexão com o divino. Curiosidades sobre a influência arquitetônica das pirâmides. A forma piramidal influenciou muitos projetos arquitetônicos ao longo dos séculos. De obeliscos a edifícios governamentais e até monumentos memorialísticos, como o Louvre em Paris, inspirado pela geometria das pirâmides, o design desses edifícios evoca a grandiosidade e o simbolismo que os egípcios capturaram. Muitos arquitetos veem as pirâmides como modelo de engenharia e design eternos, uma mistura perfeita de estética e funcionalidade. Além da arquitetura, as pirâmides de Gizé têm sido uma fonte de fascínio para a cultura popular. Livros, filmes e programas de televisão exploram os mistérios e lendas das pirâmides, alimentando o interesse de novas gerações. A imagem das pirâmides como símbolos de mistério e aventura está profundamente enraizada na cultura popular, desde filmes como Indiana Jones até documentários que questionam seus mistérios e teorias sobre seus construtores. O papel das pirâmides na ciência e na astronomia. A influência das pirâmides também se estende à ciência. Muitas de suas características, como o alinhamento astronômico,
inspiraram estudos em astronomia e geografia. O alinhamento das pirâmides com o norte verdadeiro e sua relação com as estrelas intrigaram cientistas e astrônomos, levando ao desenvolvimento de estudos sobre a orientação dos monumentos antigos e o conhecimento dos egípcios sobre o cosmos. A precisão de suas construções, mesmo após milhares de anos, levanta questões sobre como eles adquiriram conhecimentos de engenharia e astronomia tão avançados para a época. Curiosidade sobre a hipótese da energia da pirâmide. Nos últimos anos, surgiram teorias sobre a chamada energia das pirâmides, sugerindo que a forma piramidal concentra e canaliza algum tipo de energia misteriosa. Experiências pseudocientíficas argumentam que objetos colocados no interior de pirâmides em miniatura, construídas com proporções semelhantes, demonstram efeitos estranhos, como preservação de alimentos. Embora não haja evidências científicas que confirmem essa teoria, ela mostra o fascínio contínuo que as pirâmides exercem sobre nossa imaginação e o desejo de entender algo que transcende o físico. O turismo e o patrimônio cultural. As pirâmides são hoje um dos destinos turísticos mais visitados do mundo, atraindo milhões de visitantes todos os anos. Esse fluxo de turismo gera recursos vitais para a economia egípcia e também leva a desafios quanto à conservação das estruturas. Organizações e o governo egípcio estão empenhados em preservar o patrimônio das pirâmides para as futuras gerações, desenvolvendo métodos modernos para proteger e manter essas construções. Lenda moderna. A maldição do faraó no imaginário popular. A ideia da maldição associada aos túmulos dos faraós continua a cativar a imaginação moderna. Embora seja amplamente um mito, a ideia de que qualquer pessoa que perturbe o descanso dos faraós enfrentará uma maldição fatal tem um lugar duradouro na cultura popular. Esse mito de proteção sobrenatural criou uma atmosfera de respeito e mistério ao redor das pirâmides, que se mantém envoltas em um aura de sacralidade. Reflexão sobre o legado das pirâmides. Em um sentido mais profundo, as pirâmides representam uma ligação entre passado, presente e futuro. Elas nos mostram o que a humanidade é capaz de realizar com dedicação, conhecimento e fé. Mais do que pedras, as pirâmides simbolizam o desejo humano de transcender o tempo e tocar o eterno. Suas bases estão fincadas no solo egípcio, mas suas formas parecem apontar para o céu, como se tivessem sido erguidas para nos lembrar de que, mesmo com limitações, o espírito humano é capaz de feitos grandiosos. Conclusão do capítulo 9. As pirâmides do Egito permanecem como um símbolo imortal da ambição, da espiritualidade e da engenhosidade humanas. Elas são testemunhos de uma civilização que entendia o poder do legado e que acreditava que a vida podia continuar para além da morte. Em cada pedra, em cada ângulo e em cada passagem, as pirâmides de Gizé são um convite para explorar, aprender e sonhar. Elas nos lembram de que, enquanto buscamos entender o passado, também estamos construindo um caminho para o futuro, inspirados pela grandeza e pelo mistério dessas maravilhas eternas.